Esses infográficos parecem feitos por profissionais, mas foram gerados através de um único prompt de inteligência artificial. E o mais interessante é que esse tipo de material consegue deixar qualquer assunto muito complexo fácil de entender. Então aqui no canal eu tenho 2 vídeos sobre cadernos digitais. E se você tem um caderno digital, está estudando alguma matéria, você pode usar esse infográfico aí para o assunto e para o tema que você está estudando e agregar ele no seu caderno digital. Ou você pode imprimir também, apesar de que o foco, né, o formato que eu vou colocar é para redes sociais. Ou seja, dá para você fazer muita coisa com esse único prompt que eu vou ensinar aqui hoje. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Jéssica e como eu não gosto de enrolação, vamos lá criar os nossos infográficos. Bem, eu tô aqui com o nosso prompt bem pequenininho, acho que ele tem só umas 3 páginas, 4 páginas, mas calma que eu vou compartilhar ele aí com vocês. E aqui eu coloquei 9x16, caso você quiser colocar TikTok, Instagram, Reels, enfim. Você pode trocar isso aqui também. Gente, se vocês ouviram um roncado, é minha cachorra que tá dormindo bem aqui pertinho de mim, entendeu? Ela não quis sair e eu deixei ela aqui mesmo. Então, se vocês ouviram um roncado estranho, é dela. Bem, aí aqui vocês estão vendo que tem que colocar um tema, certo? E vai se repetir em alguns momentos. Então, vocês têm que ficar atentos para colocar o tema, ó, 3 vezes. Tem uma outra vez aqui. Aqui, ó. Porque se você esquecer de algum desses lugares, vai dar errado. E aqui eu coloquei o estilo visual, o tipo de fundo. Eu vou testar também com vocês em outros fundos, em outro formato, tá? Então, fiquem tranquilos aí que vai dar tudo certo, caso você não queira do jeito que eu vou fazer aqui. Um fundo mais claro, ele fica melhor para assuntos voltados à biologia, assuntos mais, assim, de temas de medicina também. E depois eu vou ensinar os mais tecnológicos com um fundo mais escuro. Então, eu já estou aqui no nosso querido ChatGPT, onde eu vou fazer o primeiro teste, né? Eu vou fazer um outro também no CapCut, mas primeiro vamos testar aqui no ChatGPT. Eu já trouxe o prompt completo para cá, eu vou clicar em criar uma imagem, só que eu ainda não coloquei o tema. Então, eu vou colocar aqui. Como o cérebro armazena memórias? Isso vai ficar bem interessante. Poderia ser sobre neurônios também. E aí, como eu disse, ó, você vai ter que vir aqui e colocar isso em todos os locais. Prontinho. Aí agora, lembrando também de deixar aí na nossa língua, né? Português do Brasil. Então, você envia para ele. Gente, olha que arraso que ficou. Ficou perfeito. Eu lembrei de mim aqui em 1998, quando eu entrei na escola com 6 anos, né? Eu lembro até hoje que a professora pediu uma folha sobre o tema indígenas e a minha mãe, que era muito simples, não sabia como me ajudar e ela pediu uma outra pessoa para tirar o xerox aí na biblioteca, uma vizinha nossa. E assim, era um xerox horrível. E agora olha a perfeição disso, que você pode imprimir, decorar, fica visualmente muito fácil, né? Se você colocar no guarda-roupa, para você decorar se você tiver uma prova. Muito, muito fácil. Você poderia ter colocado ali qualquer tema que fosse interessante. Qualquer tema que fosse muito complicado, para ficar assim, de uma maneira que você se sentisse melhor, assim, ao olhar, né? Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu quando olho uma coisa que tá certinha, assim, ó, igual ali as caixas do lado, tudo explicativo, o meu cérebro, ele decora melhor. Bem, agora eu vou copiar esse prompt daqui, ó, copiar mensagem, e levar lá pro CapCut. Estou aqui no CapCut já, você vai em Design Studio, se você tem uma conta, né, bem simples de logar. Creio eu que todo mundo já tem uma conta no CapCut, é tipo o Canva da vida, né? Então, eu vou colar o prompt aqui. Eu colei com o mesmo tema, e agora, olha, a gente tem 20 tentativas para dar certo, mas eu vou fazer só uma. Se ele não acertar, a gente pode comparar as imagens. Esse ficou até com um avatarzinho aqui bem interessante. Vou dar zoom aqui para dar uma olhada. Eu não sou uma pessoa que estuda o cérebro, né, uma neurocirurgiã, mas eu já estudei aqui sobre plasticidade e adaptação algumas vezes, porque eu queria compreender o meu próprio cérebro, mas pelo que eu dei zoom aqui e olhei, não tem informação assim incorreta, não tem nenhuma palavra que está errado. No ChatGPT eu já confiei mais, mas no CapCut eu quis dar até um pouco de zoom,
porque o Nano Banana às vezes já me deu algumas informações, eles usam, né, o Nano Banana lá no CapCut, e ele já me deu umas informações erradas, então eu dei uma olhada aqui. Mas creio eu que se você está estudando algum assunto, ou se você é professor de algum assunto, você vai saber, né, aqui vai ficar mais para estética mesmo, e aí você dá aquela conferida, claro, antes de postar, né. Eu já colei o prompt aqui, só que esse prompt que eu colei é o com fundo escuro. Então, você vai pegar aquele que eu compartilhei com você, o primeiro. Eu vou compartilhar, vou deixar o link aqui na descrição. E daí você vai pôr que você quer o fundo escuro. Usar fundo escuro premium. Preto profundo, cinza grafite, azul espacial, gradiente tecnológico. O resto praticamente eu mantive igual. E eu mantive o mesmo formato também, 9x16, só que agora é o que existe dentro de um buraco negro. E eu já substituí o tema 3 vezes, né? Porque vocês lembram que é 3 vezes no prompt aqui. Pôster de ficção científica moderna, para ficar ainda com mais cara ali de algo tecnológico, né? Então esse fica melhor com fundo escuro para esse tipo de assunto. Agora, se for sobre animais, igual de abelhas, eu fiz, ficou muito interessante, porque eu gosto de estudar coisas assim, gente. Eu gosto de ver documentário. E o das abelhas eu achei que ficou melhor também com fundo branco ali pro lado de cima. Clicar em cria uma imagem, né? Pra ele entender melhor, que tem vez que ele te se você não clicar aqui, tem vez que ele te devolve outro prompt, esse prompt melhorado, então já vamos deixar bem claro. E eu continuo no ChatGPT. Gente, olha que insano que ficou isso aqui. Meu Deus, eu tinha feito um teste no Gemini primeiro, mas esse aqui do ChatGPT eu vou dar até zoom aqui, né, vou baixar ele. Olha isso. Meu Deus, ficou muito legal. Até a letra que ele usou, né? Parece aqueles filmes, tipo Interestelar, esses filmes assim. Ficou muito legal. Deixem nos comentários o que você tá achando até agora e vamos pro terceiro prompt, que é no formato quadrado. Eu peguei aquele primeiro prompt, né, que a gente tava usando e disse pra ele que agora eu queria no formato 1x1, pra ele reajustar ali. E vamos ver como que ele deixou, ó. Eu ainda não li, eu vou simplesmente colar e pôr um assunto. Como eu ainda tinha créditos aqui, né, eu tinha gastado só uma imagem no CapCut, eu vim aqui testar de novo, já que a primeira imagem ficou legal. E eu já colei o prompt aqui e eu pus o assunto neurônios, para ele fazer sobre neurônios, não pus nada mais. E você vai ter que repetir isso 3 vezes, né, durante o prompt, e eu vou enviar. Parece que ficou um pouquinho difícil de ler, mas a apresentação, assim, no desenho aqui ficou tudo muito bem estruturado. Vou dar zoom aqui, eu salvei. Realmente ficou um pouco difícil de ler. Eu ajustaria isso, né? Pediria ele para escrever mais estruturado, até porque tem espaço aqui para baixo, mas ficou assim muito, muito perfeito com o primeiro teste. Então vou deixar esse prompt do formato 1x1. Aí isso aqui vocês podem apagar com editor de imagem normal, caso vocês não queiram esse símbolo aqui, né? No CapCut ele coloca. E daí vocês podem estar usando esse e aquele outro também, o primeiro, com fundo branco. E caso vocês queiram alternar para o fundo escuro, é só você trocar lá a parte que fala do fundo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.